Debaixo do asfalto, onde a gente anda e dirige todos os dias, existe um outro mundo, sabia? Uma cidade inteira, invisível, cheia de tubos, cabos e túneis que, sem que a gente nem perceba, comanda a nossa vida. Hoje, a gente vai mergulhar nesse universo subterrâneo para entender por que reimaginar tudo isso é a grande chave para o futuro das nossas cidades. Bom, e tudo começa com aquela pergunta clássica que todo mundo já se fez alguma vez. Nossa, mas já estão cavando essa rua de novo? A rua mal foi asfaltada e, de repente, lá vem a britadeira outra vez. É um ciclo que parece infinito e, vamos combinar, testa a paciência de qualquer um. Mas afinal, por que isso acontece tanto? A resposta está bem aqui, ó. Nesse mundo subterrâneo que a gente raramente para pensar. É uma verdadeira cidade invisível, tipo o sistema circulatório da metrópole, sabe? Levando água, energia, internet e, claro, levando embora tudo que a gente descarta. Entender como essa cidade funciona é o primeiríssimo passo para a gente conseguir consertar as coisas lá em cima. Ok, então vamos direto ao problema. Essa infraestrutura toda não apareceu da noite para o dia, num grande plano. Pelo contrário, ela foi crescendo aos poucos, de forma meio caótica, sabe? Cada nova necessidade era um remendo novo, uma camada a mais. O resultado é, bom, um emaranhado de décadas de improviso. No papel, na teoria da engenharia, a coisa é linda. Existe o que eles chamam de sistema separador absoluto. Um cano só para o esgoto e outro só para a água da chuva. Simples. Mas a realidade na maioria das cidades é esse espaguete urbano. Uma bagunça de ligações clandestinas e sistemas antigos onde acaba tudo misturado. E para a gente ter uma ideia do tamanho desse problema, é só olhar os dados de saneamento aqui no Brasil. A média nacional de coleta de esgoto mal passa de 50%, e a desigualdade entre as regiões é gritante. A meta oficial é chegar a 90% até 2033, mas, como dá para ver, o caminho é bem longo. E qual o resultado prático dessa bagunça toda? É bem sério. É o esgoto que deveria ir para tratamento, indo parar nos rios, nos córregos, contaminando até as praias. Isso cria um problema ambiental gigante e, claro, um risco direto para a saúde de todo mundo. E é exatamente aqui que a mentalidade começa a mudar. Em vez de ficar tentando lutar contra uma realidade que já existe, a nova abordagem é muito mais prática. Ela diz o seguinte: olha, já que a mistura é inevitável em muitos lugares, o primeiro passo é aceitar isso. Só assim a gente vai conseguir criar soluções inteligentes para lidar com o problema do jeito que ele é. Essa é a grande virada de chave. A proposta é parar de pensar em cada coisa de forma isolada. Um cano para água aqui, outro para o esgoto ali, um para fibra ótica colar, e começar a pensar em sistemas integrados. Sistemas que conversam entre si e funcionam de um jeito muito mais eficiente. Vamos começar então pelo nível mais pé no chão, o mais prático. Uma solução que não precisa quebrar a cidade inteira, mas que usa a infraestrutura que já existe de uma forma, digamos, mais esperta. Essa solução é muito engenhosa e já é usada aqui no Brasil. O nome dela é Coleta em Tempo Seco ou CTS. A lógica é simplesmente brilhante. Se o esgoto já está correndo misturado ali na rede de drenagem de chuva, por que não usar essa mesma rede para coletar esse esgoto? O raciocínio é bem simples. Pensa comigo. Quando não está chovendo, o que está correndo ali nas galerias de água da chuva é, na maior parte do tempo, esgoto, certo? A CTS, então, instala uma espécie de desvio inteligente, um interceptor, que pega esse fluxo contínuo e manda ele para a estação de tratamento. Isso impede que ele chegue sujo nos rios. É genial na sua simplicidade. E as vantagens são enormes. É um jeito muito mais rápido e barato de aumentar a cobertura de saneamento do que construir uma rede novinha do zero. Ataca a poluição de frente de forma ágil e, ainda por cima, deixa o sistema todo mais forte, mais resiliente. Muito bem, subindo um degrau agora. Se essa ideia de integração funciona tão bem para a água, será que ela pode resolver outro grande problema das cidades? Por exemplo, o lixo. Pois é, a mesma lógica de usar redes subterrâneas de um jeito inteligente pode simplesmente revolucionar a coleta de lixo. Já imaginou um sistema que faz o lixo sumir das calçadas como se fosse um passe de mágica? Essa tecnologia já é realidade em muitos lugares, como shoppings e aeroportos. É a coleta pneumática. Basicamente, são tubos a vácuo que sugam o lixo dos pontos de descarte e levam até uma central. O resultado? Mais higiene, menos trabalho manual pesado e, claro, mais espaço público livre daquelas lixeiras. E o impacto ambiental disso? É gigantesco. Ao eliminar boa parte dos caminhões de lixo que rodam pela cidade, a redução nas emissões de carbono pode chegar a impressionantes 90%. É uma mudança de paradigma completa. Agora sim, a gente chegou na visão mais ambiciosa de todas. O ápice da infraestrutura integrada.
uma verdadeira supervia de serviços públicos correndo bem debaixo da cidade. O nome disso é Galeria Técnica Urbana. A ideia é acabar com o quebra-quebra. Em vez de cavar a rua toda vez que precisa mexer no serviço, tudo é instalado dentro de um único túnel. Energia, água, gás, internet, tudo junto. Um túnel espaçoso, onde a manutenção é feita lá dentro, sem precisar cavar a rua de novo. É o fim das escavações constantes. E isso não é um sonho distante, não. A China, por exemplo, abraçou esse conceito com tanta força que se tornou líder mundial no assunto. Em poucas décadas, o país saiu da fase de discussão para a construção em massa dessas galerias. Virou política nacional de infraestrutura por lá. E olha só o nível de integração que isso permite. O túnel de Nanjing-Jangbei, por exemplo, abriga nada menos que 9 sistemas diferentes. Vai de eletricidade e água até climatização e a gestão de lixo. É a ideia da cidade invisível e integrada, levada ao nível máximo. Mas é claro que uma visão tão grandiosa tem seus desafios, e não são poucos. Precisa de um planejamento impecável, de novas leis, de colocar todas as empresas de serviço público sentadas na mesma mesa para entrar num acordo. E, claro, precisa de profissionais muito qualificados para operar sistemas tão complexos. A transição não é nada simples. O que tudo isso nos mostra, no final das contas, é que o futuro das cidades depende, e muito, de como a gente organiza esse mundo invisível debaixo dos nossos pés. O futuro não é só mais tecnológico, ele é, acima de tudo, mais integrado. Essa infraestrutura subterrânea é a fundação para as cidades que a gente tanto quer construir. São essas galerias que permitem a gente ter cidades verdes, gerenciando resíduos de forma eficiente, cidades esponja que ajudam a combater enchentes e, claro, as cidades inteligentes, com tudo monitorado por sensores e robôs. E isso tudo nos deixa com uma reflexão. Da próxima vez que a gente viu uma rua sendo cavada, talvez a pergunta não precise ser só de novo, mas sim, o que será que estão construindo aqui embaixo? Afinal, que sistemas invisíveis estão definindo a cidade onde a gente vive? E como é que a gente pode começar a reimaginar tudo isso para um futuro bem mais inteligente e sustentável?